Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Põe sua mão comigo e diga: viva, viva o Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. É uma palavra bem conhecida, mas bem propícia para esses dias, principalmente hoje, que iniciamos a Páscoa judaica. Juízes, capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevaleceu a mão dos medianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas onde estão, e nos montes as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que semeava Israel e subia os medianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e punham contra eles no campo para destruir toda a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixava mantimento nenhum em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumento, porque subiam contra os gados e iam de tenda, e vinham como gafanhoto, e de tanta multidão que não podia se contar, nem eles, nem os seus camelos entravam na terra e destruía tudo. Assim, Israel se empobreceu muito na presença dos medianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, lá do Egito eu tirei e fiz-vos subir a uma terra boa, e os tirei da casa da servidão. Amém, amém. Não pode ficar à vontade. Bom, eu quero hoje, é certo que a palavra de Deus, ela vem como um remédio, mas quando as portas estão fechadas, ela vem como chave. Às vezes, quando você não tem uma palavra positiva na área que você precisa, ela vem quanto uma palavra positiva. Às vezes você precisa de uma palavra na justiça, ela vem como juiz. O Senhor como advogado fiel e assim por diante. A palavra de Deus, ela vem em cada momento trazer para cada um de nós, em particular, em cima daquilo que eu vivo no momento, aquilo que eu preciso. Muito bem. O texto da palavra de Deus fala de um acontecimento que não foi o único, que trouxe dor, que trouxe tristeza, mas uma coisa é certa, que em meio à dor e em meio à tristeza, é de onde que surge os maiores investimentos, as maiores bênçãos, os maiores testemunhos. Às vezes nasce num momento de dor, num momento onde você se sente às vezes até isolado. Sabe quando você pensa assim: ninguém mais me procura, não fala comigo? E você chega até a pensar, é claro que sugestionado por um espírito mau, a dizer que até Deus não está olhando mais para você. São estes os momentos onde nasce o que é de melhor, aquilo que é duradouro, aquilo que abençoa milhares de pessoas, na maioria das vezes. Eu quero ver neste momento o povo de Israel, a Bíblia diz, sempre, desde o momento que saíram do Egito e conseguiram colocar os pés dentro da terra prometida, a terra de Canaã, eles fizeram a primeira Páscoa em Gilgal. Vou falar um detalhe para você aqui. Gilgal tem o formato de um pé. O vilarejo, a cidade da época, vamos falar assim, o lugar chamado Gilgal, tem o formato de um pé grandão. Você chega em Gilgal, você olha do alto da montanha, você vê 4 marcas de pés gigante, como se alguém tivesse andado e dado 2 passos assim e deixado as 4 marcas. Cada marca daquela é um vilarejo que compunha Gilgal.
Mas por que lembrar Gilgal nesse momento? Porque hoje é dia 8. Hoje inicia a Páscoa judaica. Por que às vezes nós temos que falar assim, a Páscoa judaica? Porque no nosso caso é a Páscoa cristã. Ela é diferente da judaica? Sim, bem diferente. Os seus significados também. Porque o povo era escravo e durante 430 anos foram escravos de Faraó, e Deus providencia o profeta que vá até a eles, chamado Moisés, que já era outrora de lá mesmo, e Deus faz o êxodo, a saída do povo do Egito, depois de enviar 10 pragas. Eu chamo até a atenção, Êxodo 12, versículo 3, mais ou menos, ele fala sobre a ordem de Deus quando veio as trevas, e ele disse, na 10ª praga, e ele disse, olha, o primogênito dos homens e dos animais morrerá nesta noite, ficai dentro de casa, mas passai o sangue no umbral das portas para que sirva de sinal para o anjo da morte. E ele diz, nesta casa você não entra. E o Senhor disse, dormi com roupa, com espada, ficai preparado, porque a qualquer momento virá a ordem da saída, ou virá a ordem do êxodo. O Senhor cuida dos seus. Eu olho no texto que ali era lua cheia, era a Páscoa, o início, né, na visão do calendário judaico, é um calendário lunar, até então, nascendo com a formação da lua cheia, da primeira lua. Ele sai, caminha durante 40 anos, entra na terra prometida, e em Gilgal faz a sua primeira Páscoa na terra prometida. Claro, no comando agora de Josué, eles fazem a primeira Páscoa. E ali Deus fala com ele, porque a Páscoa ela tem um significado muito interessante. Em hebraico é Pessa, né? O som fechado, Pessa, festa do Pessa. O que é esta festa? Comemora a libertação e a salvação. Libertação dos 430 anos de escravidão, dos quais várias gerações passaram ali no Egito. Então, libertação não é fácil, libertação seja do que for, que está no grau de libertação, tem que ter a ação dos dois lados. Claro, primeiro a nossa, a humana, e depois a de Deus, porque você tem que querer, seja o que for, porque senão Deus não opera também. E depois a ação de Deus. E a salvação, no caso do povo hebreu, foi que o anjo da morte passou e todos os primogênitos morreram, menos da casa dos hebreus. Então a Páscoa, Deus disse, fazei a Páscoa agora, e ela é comemorada, na maioria das vezes, em 7 dias, há lugares que é 8 dias, enfim, a comemoração é, fomos libertos e fomos salvos, e isso vem durante os anos. Agora eu pego um texto de um acontecimento que já é pouco depois da travessia de Gilgal, já na época dos juízes, quando Gideão e a sua família estava tudo tranquilo quando começou a sequência de percas. Irmãos, perder não é fácil. Eu até digo que o ser humano não nasceu para perder nada. Você quer ver? Você tem milhões de fios de cabelo, mas quando começa a cair uma quantidade maior, isso te preocupa, porque o homem não nasceu para perder nada. Qualquer coisa que é sua, que pertence a você, está ao seu dispor e que você perde, dá um mal-estar muito grande. A gente sabe disso. E o povo de Israel, naqueles dias, diz a Bíblia, eles estavam perdendo e perderam por 7 anos seguidos. Sabe o que é isso? Às vezes você está em casa hoje, ou aqui mesmo, você começa a pensar assim, pastor, esta paralisação vai me tirar do mercado. Sabe por quê? Porque nós fazemos tudo assim, é hoje para hoje, é hoje para hoje. Às vezes você diz, essa paralisação vai me tirar do mercado, não sei se eu vou conseguir o meu emprego de volta,
Outros dizem, não sei se eu vou conseguir montar ou dar sequência no negócio que eu tinha, não era tão grande, era uma microempresa e tal, mas eu não sei se eu vou conseguir mais. Irmãos, este momento dói. Eu disse que na perca, na dor, é que surgem as maiores oportunidades da vida, do ser humano. Exatamente isso. Quando você começa a pensar isso, você tem medo, porque às vezes você é o chefe de família. Às vezes somente a sua renda está dentro da tua casa e você ainda ajuda outros. E você pensa também naqueles que dependem de você, de outras famílias, direto ou indiretamente. E você começa a ter medo de virar à noite e enfrentar o amanhã, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas eu falei semana passada, o medo, ele traz 3 coisas bem peculiares que a gente acostuma, às vezes, a lidar no meio disso. A primeira coisa que o medo leva você a lutar, e você fica feroz, e você luta e diz, você quer fazer acontecer, mas se perdurar mais um pouquinho, você agora passa, através do medo, a correr da situação. Primeiro você luta, depois você corre da situação. Você fala, não dá mais, eu acho que eu vou correr disso, não vou colocar as mãos, e você quer abrir mão, às vezes. E a terceira parte, você paralisa, você não faz nenhuma coisa e nem outra. Quer dizer, você não avança, você não recua, você para aonde você está. Essas são as 3 fases que o medo provoca em qualquer pessoa. Não é medo só do trabalho, medo é do desconhecido, claro. Tudo que você não conhece, que está para acontecer, gera o fator medo. Agora, imagine o povo de Israel acampado, ordeiro, trabalhando, muito gado, muito camelo, jumento, muita ovelha, a novidade da terra, tudo que plantava, brotava, e eles estavam bem quando aconteceu a primeira perca, e eles perderam tudo. 3 tipos de inimigos rodeiam a vida do ser humano. Estão personificados aqui com 3 povos que viviam próximo ao litoral, mais próximo do que nós chamamos hoje de Líbano, que é os midianitas, era um povo maior, os amalequitas, era um povo mais feroz, e os filhos do Oriente, que moravam nas montanhas. 3 inimigos rodeia a vida do ser humano ao decorrer da sua vida. Isso quer na sua vida particular, na sua vida sentimental, nos seus investimentos, naquilo que você almeja para amanhã, sempre tem 3 olhares, midianitas, amalequitas e filhos do Oriente. Por quê? Existem pessoas que se especializam num certo tipo de coisa. E eu vou te contar uma coisa hoje, o inimigo também especializa, sabia? Nós sabemos que no mundo das pessoas maldosas, existem as pessoas que especializam também acerca de alguma coisa. Por que não dizer, por exemplo, as pessoas que roubam? Tem pessoas que dizem, eu só gosto de carro, eu não gosto de moto. Outros dizem, eu especializo em residência, eu não gosto de indústria. E assim por diante. Assim eram os filhos do Oriente. Por quê? E os amalequitas, midianitas. Cada um especializou em roubar um tipo de coisa e eles falavam, já tem 1 ano, vamos lá de novo, porque o povo de Israel é próspero. Próspero por quê? Primeiro, porque não adianta você ficar assim, eu estou sentindo que vai dar certo. Sentir é sentimento, precisa de ação. E o povo tinha ação. Eles iam em direção do que precisavam e fazia acontecer, e a mão de Deus vinha e abençoava. Em 1 ano, eles cresciam muito. Os animais, eles trocavam, eles compravam, eles colocavam animais para criar, enfim. E a terra, a novidade da terra crescia. Aí vinham os amalequitas e falavam, olha, eu só interesso em gado, só animal. Vou levar os animais, se vocês quiserem, vocês levam o resto. Vi os midianitas falavam, nosso negócio é roupa, é objetos, é coisas de ouro, prata, é o que nós queremos. E vinham os filhos do Oriente e falavam, não, nós arrancamos as plantações, arrancamos o que tiver, ovelha pequena, magra, o que for, eu levo o resto. E a Bíblia diz que eles levavam tudo. E que o povo de Israel, a partir do 2º ano, começou a ter medo. Já viu quando você, talvez você já passou, já ouviu a história de alguém que pensou, meu Deus, esta semana é a minha queda, esta semana eu não aguento mais.
E a pessoa dorme com medo de levantar no outro dia e não saber quem é ela mais. O povo de Israel falou: olha, está chegando, as luas estão terminando a sequência de luas, vai iniciar o novo ano, mais um ano, e eles devem aparecer a qualquer momento. E a Bíblia diz, todo ano eles marcavam datas, era como se fosse assim no começo de janeiro para nós, os inimigos vêm e vai levar tudo. O ano todo eles crescem, no começo do ano o inimigo leva tudo. Quando terou 2 anos, eles começaram a buscar solução. Eu não disse que é daí que surgem as maiores invenções, os maiores bons resultados, é deste momento? Por quê? Eles olharam para as famílias e falaram: gente, o povo vem dali, os outros vêm da montanha. Vamos fazer uma coisa? Eles estão levando tudo que é nosso. Daqui a pouco vai levar nossos meninos, vai levar nossas mulheres, vai nos levar ou vai matar os mais velhos, os que for deficientes, vamos matar, e levar os que aproveitam para ser escravo. Então eles disseram: no começo do ano, nós entramos para dentro das cavernas e ficamos ali. Mas que cavernas? Vamos furar. Cada um pega um instrumento cortante da época e foi batendo contra as rochas, aqueles calcário fechado, e foi abrindo grutas, cavernas para dentro das montanhas para esconder o pai, os 10, 20 filhos, a esposa, as outras, tudo dentro dos buracos. E deixa os inimigos chegar e roubar o que quiser. Irmãos, deixa eu falar para você. Uma vez na cidade de Belo Horizonte, um bairro Cidade Nova, eu estava visitando um senhor, dono de uma padaria, muito interessante, um homem muito próspero, fiel a Deus também nas suas contribuições, e ele me chamou dentro do lado do caixa da padaria e falou comigo: olha aqui para mim, eu te mostrar um negócio aqui, está vendo essa caixa aqui? Essa caixa fica mais ou menos entre 100 e 150 reais picados aqui para dar volume. Eu falei: o troco assim, miúdo é bom nas padarias mesmo. Ele falou: não, mas isso aqui é para o ladrão. Falei: mas como? Como funciona isso? Pastor, quase toda semana chega um, põe a arma no vidro. Aí eu dou a caixa, ele pega o que tiver ali, sai embora, vai correndo e não perturba a gente. Então eu vou juntando aqui. Eu junto um dinheiro para que o ladrão venha buscar e roubar. Eu falei: meu Deus, como é que está os dias de hoje? A pessoa já tira uma parte para deixar para o ladrão roubar, porque senão fica pior. Então o povo de Israel na época falou o quê? Vamos esconder. Porque vocês vão roubar só material, só dinheiro, vestimenta, e vai pegar nossos gados, nossa plantação, pelo menos nós estamos vivos, vamos esconder. Sabe o que eu chamo isso aqui? Procurar ou resolver o problema com a parte mais difícil da vida, furar buraco em pedra. Sabe que eles procuraram resolver a situação da pior forma. Não consultaram, porque se você não sabe o que fazer, o que aqui manda? Que você procure alguém, que alguém possa te dar uma ideia, ou reunir, tirar dali uma conclusão que seja melhor, mas não furar buraco em rocha. Imagine bem. Talvez estou falando hoje para você que já viveu, ou que já passou, ou talvez está até passando por um momento difícil. Irmãos, todas as vezes que você antecipa um acontecimento partindo de você, você sofre menos, sabia? Olha bem, nós já estamos quase um mês, ou às vezes tem pessoas que vai para 2 meses sem trabalhar. As contas vencendo. O que você vai fazer? Você vai correr delas? Não tem jeito. Antecipa, meu irmão. Vai aos bancos, fala: ó, gerente, suspende aí. Assim que eu começar a trabalhar, você vem e põe as duplicatas de novo. Suspende aí para mim, vá atrás dos seus credores, fala para eles, fala: não tem como pagar, vamos fazer um acordo do mês de julho em diante, você separa uma parte para mim, eu vou pagar, tudo bem, é uma bênção. Vá atrás do seu contador, manda suspender alguma coisa. Todas as vezes que você antecipa, quem ganha é você, quem vence é você. Você que trabalha, presta serviço para alguém, é o momento de você ligar para todos agora e fazer um pacote. Vende mais barato para daqui 3 meses, 4 meses, dê uma chance da pessoa que nunca fez fazer, então faz um pacote, vende mais barato, mas você arrecada um dinheiro já de uma vez. É muito mais fácil você lutar sem ter que furar buraco na rocha. Mas os dias são maus, diz a palavra, e a tendência do homem é procurar o caminho, às vezes o caminho mais difícil. Deus hoje está falando comigo que o caminho mais fácil
Tá certo que nem sempre é o melhor, mas furar buraco em rocha, imagina. A Bíblia diz que Gideão, a família dele era menor, era mais pobre de Manassés. Era uma família humilde, trabalhava, prestava serviço para os outros, tinha ali a sua roça, tinha os seus animais, também estavam sendo roubados. Mas o exemplo de Gideão foi diferente de todos os outros, porque ele quis enfrentar a situação e não correr da situação. Sabe o que eu ensino? Os cristãos vencem todos os problemas e os gigantes que aparecer. Gigante pequeno, grande, tanto faz. Mas se você der as costas para o gigante, ou para o anão, aquele pequeno, ele vira um gigante contra você. Todas as vezes que você ficar adiando os problemas a ser resolvido, como a Bíblia diz em Provérbios 15, que quando você fica adiando muito, apodrece a situação. Então, Gideão falou, eu vou enfrentar e vou vencer. Esta é uma atitude de quem é dependente de Deus, porque correr é a parte mais fácil, furar buraco é difícil, mas o problema continua. 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7 anos, chegou o limite. Já viu falar que todos temos um limite, e a gente só conhece ele quando dá um passo a mais. Às vezes o que é limite para mim não é para você. Pastor, estou dando as costas para esse problema, é pequenininho, deixa para lá. Amanhã vira um gigante e vence você. Então é melhor que você vá até lá e ponha um ponto final nele. Resolva de uma maneira sábia, de uma maneira onde o reino de Deus seja glorificado, de uma maneira onde você consiga trazer uma mensagem boa para a sua família, para os que te cercam, ou para os que dependem de você de alguma maneira. Gideão, ele disse, não, minha família é pequena, é pobre, é poucos, estão levando o que é nosso também, mas eu não vou dar de graça para o inimigo. Hoje, eu disse, dia 8, estamos começando a Páscoa judaica. Sempre eu gosto de falar assim, depois vou falar da Páscoa cristã também. A Páscoa judaica é libertação e salvação. Libertação tem que partir da pessoa que precisa, seja o que for. A pessoa tem que ir até o Senhor e falar, Senhor, eu quero me soltar disso que eu fui com as minhas próprias pernas, agora eu quero sair. E Deus fala, eu vou te ajudar. E Deus, além de te libertar, Ele te salva, como salvou o povo de Israel naquela saída do Êxodo. Agora, quando olhamos este acontecimento aqui, Deus chega para Gideão e Gideão fala com Deus o que você também já falou, eu também já falei. Ó Senhor, onde estão os milagres que os nossos pais contaram no passado, de que o Senhor abriu o mar vermelho e tirou o povo pelo deserto durante 40 anos e trouxe para uma terra da qual eu estou? Onde estão os milagres? Quantas vezes você pergunta, cadê Deus que não vê? Cadê Deus que não põe as mãos? Irmãos, Isaías 59, profeticamente ele diz, olha, os olhos do Senhor estão abertos, o ouvido do Senhor está aberto, as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas há algo que faz separação entre você e Deus, que é o pecado. Então o homem, no erro, ele quer que Deus socorre ele quer que Deus para o assaltante, que Deus para a pandemia, que Deus para a situação que está levando ele a falir, mas ele está em pecado, ele está em erro diante do Senhor e está reivindicando com as palavras de Gideão. Gideão tinha por onde falar isso, porque ele diz, onde estão os milagres que eu ouvi do papai, eu ouvi do avô, que o Senhor manifesta? E o Senhor falou com ele, Gideão, vá, homem valente, vá você, e livra o meu povo das mãos dos midianitas. Como nós estamos em crise de pessoas que nos emprestam um ouvido, não é verdade? A gente não encontra uma pessoa para você fazer confessar um pouco, conversar um pouco, dialogar sobre situações, buscar opinião. Está em falta. Quase ninguém tem paciência para ouvir o outro.
né? Às vezes ela diz, não, eu não sou psicólogo, isso é coisa para psicólogo, não é para mim. Mas, por falta disso, nós sempre queremos buscar uma aprovação antes de tomar uma decisão. Você já viu? Não é assim o ser humano? Você, às vezes, tem um carro, não necessita daquele carro, pode ser um carro mais barato hoje, para o final do ano você troca ele de novo, e você vai se apertando, e a inteligência fala para você, vai lá, negocia o seu carro, compra o mais barato, porque você precisa, e vai mexendo até que você possa trocá-lo novamente, mas aí você começa a perguntar às pessoas, ô irmão, o que você acha? Você acha que eu devo vender meu carro? Aí o outro, o que você acha? Você vai ter muitas opiniões, favoráveis e negativas. Mas por que você está perguntando? Porque você não tem segurança para agir você mesmo. Você precisa que alguém ponha uma palavra sobre você. Porque se deu certo, foi você. Mas se deu errado, foi a pessoa que falou para você. Não é verdade isso? Não é assim o ser humano? Nas mínimas coisas, nós buscamos, já sabemos como fazer. Já está escrito na palavra como nós devemos fazer. Não dar as costas, enfrentar o inimigo, não furar caverna em rocha, esperar o inimigo e falar, olha, você é grande ou você é pequeno, mas o meu Deus é maior do que você. Às vezes, aí você começa, liga para todo mundo em busca de uma palavra para te garantir que você vai. Se deu certo é você, se deu errado é o outro. Geralmente é assim. Irmãos, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Deus vê o que está dentro do coração. O coração aqui, ó. Não é esse aqui não, tá bom? Esse aqui é só para bombear e te manter vivo. Esse aqui é onde Deus opera. Coração mente, né? A mente do ser humano. Então, Deus fala a Gideão, você é pequeno, sua família é pequena, sua família é pobre, mas eu quero usar é você. Para deixar um exemplo lá para 2020, para aqueles que vão estar recolhidos dentro de casa, ou às vezes sem podendo trabalhar abertamente, como se livrar de um problema. Você viu? Quantos anos, 4.000 anos aproximadamente, nós estamos trazendo a palavra nos dias de hoje. Gideão falou, Senhor, mas nossa família é pequena, nossa família é pobre, somos os menores daqui da região. Isso é Deus falando, o ser humano sempre tem uma indagação, sempre ele tem uma coisa para tentar fugir da situação. Ele fala, ó Deus, eu não posso, ó Deus, eu não tenho faculdade, ó Deus, eu não sei fazer isso, ó Deus. Irmãos, o ser humano quer correr da raia todas as vezes, e Deus fala, olha, eu não vejo como o homem vê a aparência. O homem quer saber se você tem um caixa reforçado, em qual banco você trabalha, quem são as pessoas que lidam com você. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor olha você hoje sem dinheiro, às vezes desempregado, ou às vezes seus negócios, você nem sabe se isso vai continuar nas suas mãos depois que acabar esse movimento, essa crise, mas o Senhor olha para você e fala, homem valente, mulher valente, levanta e vai, porque eu sou com você. Os mesmos testemunhos que os seus pais contaram hão de manifestar com vocês e vocês vão contar para os outros. Então, existe uma mística, uma magia, vamos falar assim, sobre a data do início da Páscoa por causa das luas. E a Páscoa judaica, exatamente já, o Pessa começou agora, e nós já temos o Seder, e aquele jantar maravilhoso, inicial, bem principal. Depois vamos para o sacrifício. Ótimo, maravilhoso. Libertação e salvação, uma coisa magnífica. E o homem cria mística e magia em cima disso. Mas uma coisa é certa, o inimigo aproveita esses dias proféticos para tentar destruir a maior e mais bela criação de Deus. Que o momento da criação foi muito importante, você sabe disso. Deus, quando começou a criar, o capítulo 1, ele diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Mais ou menos isso, um pouquinho diferente em algumas traduções.
Outras traduções mais completas: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Não houve noite, tarde e manhã na criação do primeiro dia. Da mesma forma que Deus, quando ele assina a sua obra no final, ele diz assim, viu Deus que isso era bom, o que ele fez, e viu Deus que o segundo dia era bom. No sexto dia, Deus pegou um barro vermelho, criou o homem, depois não achou tão legal um homem assim sem mexer, sabe? Sem ação, inerte, como se fosse um boneco no nosso conhecimento hoje, assim, faz assim, e Deus não achou legal, e Deus assoprou nas narinas de Adão, e o homem passou a ser alma vivente. Ao final do sexto dia, o Senhor assina, e viu Deus que o que ele criou era muito bom. As outras coisas eram boas, mas na criação do homem era muito boa, e Deus fez o que era muito bom. O que é isso, pastor? Eu e você. Quando Deus nos criou, ele falou, e viu Deus que o que ele fez era muito bom, o ser humano. Então não estamos falando de um produto de segunda, não estamos falando de um produto reciclável, estamos falando de algo de primeira, aquilo que Deus confia. Deus corre atrás de você a sua vida toda. Você diz não, você fica em casa, você se tranca, você fica rebelde, às vezes, com a doutrina, fica rebelde com a igreja, fica rebelde, às vezes, até com Deus. E quando você olha para Deus, ele fala, filho, eu ainda estou com as mãos sobre você e eu não desisto de você. Sabe o que é isso? Páscoa cristã. Agora nós mudamos. Por quê? A Páscoa cristã, ela não fala da libertação e da salvação, mas ela fala da morte e cruz. Da morte na cruz e ressurreição. A Páscoa cristã, geralmente, como esse ano, por exemplo, é domingo, dia 12. Jesus levantou do túmulo. Ótimo. Jesus levantou do túmulo. É Páscoa. Irmão, na realidade, são 3 tipos de Páscoa, não são? A Páscoa judaica, libertação e salvação, o Pêssar. A Páscoa cristã, morte e ressurreição. E a Páscoa dos que não são cristãos e nem são judeus, que é chocolate, coelho, bebida, sexo, aquelas festas que se faz. Hoje não está podendo muito, mas mais ou menos é isso. As 3 tipos de Páscoa. Mas qual a Páscoa que hoje nós, como cristãos, nós participamos? Você pode participar das duas. Até o 3º século, a igreja cristã era toda judaica. Depois que houve a mudança e aqueles que não se converteram foram para um caminho, os que converteram foram para outro caminho. Mas Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Um relato tremendo no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 1, fala que naquela manhã, o sol começando a querer sair, foram até o sepulcro e encontraram o sepulcro aberto, a pedra revolvida, um anjo assentado em cima da pedra, e ali começou a busca incessante que simboliza a caminhada do ser humano. Pedro foi o primeiro a chegar. Pedro, afoito, chegou, olhou e falou, a pedra está revolvida, está bom, alguém abriu o túmulo, mas eu estou satisfeito de ver somente a pedra revolvida. Daí a pouco chega João, o discípulo a quem ele amava. Chegou, falou, Pedro, vai ficar aí, já estou satisfeito. Ele já entrou um pouquinho mais. E quando ele entrou, ele viu os lenços e os lençóis, o lençol e o lenço que o Jesus usou, tudo manchado de sangue, dobradinho, num formato deixando um recado para os que pudessem entender, ficou satisfeito em ver lençol e lenço. Depois veio Maria Madalena, que diz a Bíblia que ela olhou e falou, Pedro, você está satisfeito só com a porta aberta? Estou. E você, João, estou satisfeito só de ver lençol e a pedra vazia? Ela falou, não, eu não estou satisfeito, eu vou um pouco mais. E neste um pouco mais, diz a Bíblia, que 2 anjos, que ela achava que era o jardineiro, chegou perto dela e o que procura?
Ela não ficou satisfeita em ver só os anjos. Ela falou, não, eu vim buscar ele. Onde é que ele está? Me diga onde está, que eu vou até ele. E daqui a pouco ela encontra ele próprio, o Senhor, de pé, e falando, não me toques porque ainda não fui glorificado. Vá até os meus discípulos e diga a eles que na Galiléia eles me verão. Este é o relato do Evangelho de João, capítulo 20. O que eu quero dizer com essas três pessoas? Há pessoas que conformam com pouca coisa, como foi Pedro. Eu só vi o túmulo aberto. Para mim está bom. Sabe que as pessoas que começam na igreja, no Evangelho, aceita Jesus, faz uma confissão meia boca, aquela confissão meia boca, eu vou ser crente, eu vou porque Jesus vai me abençoar e tal, e se torna um cristão. Ótimo. É representado por Pedro. Há outros que aprofundam um pouquinho mais. Não, eu quero definir a doutrina, eu quero conhecer a doutrina cristã, eu quero ver qual que está mais alinhada com o que está escrito na Bíblia, e eu vou seguir uma doutrina com o Senhor, porque eu creio que o Senhor é Deus e ótimo. Ele é um crente um pouco mais dedicado, ele se preocupa com as coisas de Deus. E há os outros que comparam-se com Maria Madalena, por quê? O que ela fez? Ela falou, eu não vou conformar só com isso, eu quero mais. É aqueles que se convertem, se preocupam com a doutrina, buscam o ensinamento, mas eles vão para seminário, eles procuram saber o que a igreja precisa para eles se colocarem na brecha. Eles são os gideões do dia de hoje, eles não têm medo de enfrentar um problema. Eles dizem, se Deus está comigo, o problema pode ser pequeno ou grande, que eu vou vencer este problema. Então a Páscoa cristã, ela fala da morte de cruz e ressurreição no domingo. De toda forma nós ganhamos. Por quê? Porque nós vimos que nestes dias, como eu disse aqui, místicos, mágicos, criado por alguns, o Senhor opera no meio dos seus. Se você, pastor, me dá um dia assim que seja muito bom para que eu busque a presença de Deus e receba alguma coisa a mais da parte de Deus, é os dias da Páscoa. Esses dias agora, muito bom, dias fortes, mas com respeito, dedicação e conhecimento que Deus está com você. Ô Gideão, o que você vai fazer? Não vai esconder? Não, não vou esconder. Mas você é mais pobre do que os outros, eu não vou esconder. Ô Gideão, sua família é pequenininha, vocês mexem com coisinhas pequenas, não vou esconder. Diz a Bíblia que Gideão pegou um molho de trigo e foi malhar o trigo no lagar. Lagar não é lugar de trigo, lagar é para pisar o fruto da vide, para tirar ali o suco, para depois eles fazerem os vinhos que eles precisavam. Então o lagar não se pisava o trigo, mas ele estava ali de uma forma escondido, quer dizer, agindo com o que tem nas mãos. Eu sei que uma vez Deus falou com Moisés, Moisés, o que você tem nas mãos? Me fala o que você tem nas mãos e eu vou usar o que você tem nas mãos. Não fique esperando grandes coisas. Eu sou um Deus que faço das pequenas coisas, eu faço as grandes. E você ainda fica com um testemunho, e a glória vai para Deus. Então, de outras palavras, seria mais ou menos isso. Gideão, eu olho para você, você é pequeno, você é pobre, você acha que não tem jeito, mas vai nessa tua força e livra o meu povo. Porque o ponto final, irmãos, é muito importante na nossa vida. Há momentos que você já começa a contabilizar. Olhe bem, 1 ano, perdemos tudo. 2 anos, levou nossos gado, roubou nosso dinheiro, nossas vestes, estão somente com uma pele no corpo. 3 anos, esses miseráveis vieram e nos roubaram. Há alguns que até falavam, o ano que vem não rouba, o ano que vem nós buscamos o eterno, mas daí a pouco esfriava. 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Durante 7 anos ainda ficou de pé. Eu não sei se você já faliu alguma vez, já perdeu tudo alguma vez, não sei, não conheço a sua vida. Eu sei da minha história. Aí você pergunta, pastor, você já faliu alguma vez? Já falei. Falei uma vez quando eu não era crente e falei uma vez depois de crente. Interessante, não é? Eu já falei
Sabe o que é falir de você não ter nada? Ir embora carro, ferramentas, dinheiro, os amigos, o ânimo também de lutar, e as dívidas crescendo e partindo para cima de você com tudo, e você sem saber o que vai fazer, você volta a estaca zero e começa a querer trabalhar, querer a cabeça fica mil, e, irmãos, eu já vivi isso. Eu sei que a minha experiência não cura você, a gente sabe disso. Mas só quem passa, quem viveu, sabe como é sair do outro lado. Se tem uma coisa que serve para todos, é perseverança, foco, saber o que você quer e perseverar, mesmo que não tenha nada nas tuas mãos ou que não tenha nada nas suas latas. Vamos se exemplificar assim. Porque a Bíblia diz isso, que o Senhor, Ele é conosco, indiferente da nossa situação. Ele não vê como o homem vê. Ele olha para você e fala, você está fraquinho em relação aos outros concorrentes seus. Concorrentes pela idade, pelo sexo, né? Concorrente pelo que você faz, pelo lado profissional, enfim, aqueles concorrentes que são mais fortes do que você. E Deus fala, eu estou com você, Gideão. Os outros estão todos dentro das cavernas escondidos. Estão tudo de quarentena nas cavernas, esperando o inimigo passar e roubar tudo que eles têm pela 7ª vez. Mas há momento que você tem que pegar o ponto final e colocar o ponto final em uma situação. Se você acha que é difícil, mas decide hoje a colocar um ponto final, Deus está com você. Eu tenho certeza que Deus está com você. Essa história do ponto final, nós lemos uma coisa interessante. São 4 pontos conhecidos aí, não é isso? São as vírgulas, o ponto final, exclamação, interrogação. Mas para virar uma página, você só pode virar se você colocar o ponto final. Senão, você tem que continuar na mesma página. Sou um fracassado, sou um derrotado, tudo que eu faço não dá certo, o inimigo está me roubando todo ano eu começo do zero, todo ano eu fico doido, fico querendo fazer alguma coisa que eu não sei o quê. Irmãos, ponha o ponto final na situação. Pastor, não consigo. Palmas para Jesus, porque você não consegue. Sabe por quê? A Bíblia diz que depois de um dia todo de trabalho, está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, somente em Lucas, capítulo 5. Depois de um dia todo de trabalho, Jesus dispensou todo mundo, deu pão, mandou que buscasse pão, não veio, ele multiplicou o pão, todo mundo alimentou, foi embora, Jesus ficou solitário no monte, e a Bíblia é clara em dizer, estando ele ali só, ele olhou para o mar, do outro lado do mar da Galileia havia um vilarejo, uma das 10 pequenos vilarejos, chamado Gerasa, que havia vindo um grito de lá, através de alguém naquela tarde, dizendo, tem uma mãe desesperada, um pai desesperado, porque o filho surtou, e além de surtar, ainda está endemoniado, está quebrando tudo. Jesus olhou assim no horizonte, olhando lá nas montanhas de Golã, né, no pé, assim, bem no sopé das montanhas de Golã, em Israel, ele diz, judeu não pisa lá, porque lá só mora gentio. E lá eles criam porcos e outros animais imundos. Mas ele disse, mas lá tem uma mãe que está chorando, que está gritando neste momento. Então o Senhor pega um barco, preste bem atenção, ele pega um barco? Não, ele não pega um barco. Ele anda sobre as águas até encontrar com o barco. E Pedro teve medo ainda, sem saber se era ele. E ele diz, Pedro, sou eu. Meu irmão, o Senhor entra no seu barco, que seja de madrugada, que seja na neblina da madrugada, no frio, que seja andando sobre as águas e dando prova para você que Ele é Deus, ou Ele faz como da outra feita, Ele sai os 3, e ele no barco e vai em direção do grito de uma mãe. Irmão, não tem uma fala mais forte do que uma mãe. Uma mãe tem fala muito mais forte, às vezes, do que um pastor, do que um rabino, do que um pai, porque ser mãe é só quem é mãe que sabe o que é ser mãe. Então, aquela mãe do outro lado fez um chamado e Jesus foi. Aí você conhece a história. Aquele barco quase balançou, veio tempestade, o barco quase virou, e eu costumo dizer, isso aqui é da minha parte, tá bom? Que ali dentro daquele barco tinha algo muito pesado
Pesado não era o Pedro 60 quilos. Não era o João, uns 65 quilos. Não era o Tiago, mais ou menos, então 3 vezes 6, 18. Com Jesus, mais ou menos uns 60, 70 quilos. Nós tínhamos ali nada mais, nada menos de 1.000 e poucos quilos ali. Então, não era, 1.000 não, peraí, 200 e poucos quilos ali naquele barco. Não era este o peso. Havia outra coisa mais pesada dentro do barco, que o barco balançou. Mas Jesus chegou do lado de lá. E quando ele chegou de lá, ele tira de dentro do barco aquilo que ele levou. Sabe o que é? O ponto final. O ponto final é pesado. Você não consegue colocar sozinho. Você precisa chamar amigos, outras pessoas para te ajudar. Jesus atravessa o mar, quase naufraga ali, não é pelo peso deles, mas era pelo peso do ponto final. A responsabilidade que estava ali era muito grande, porque já pensou se Jesus morresse afogado ali com os 3 discípulos? Hoje você está lendo assim, e Jesus estava indo e afogou, mas não, esse relato Satanás não teve, porque onde Jesus chega ele muda. Jesus vai lá do outro lado, vê a mãe, vê o rapaz, quando ele pisa, o rapaz sai do cemitério e ele faz a libertação e a salvação. O que é isso? Páscoa. O que levou para lá, um ponto final, filha, acaba de sofrer, a partir de hoje você não sofra mais, a partir de hoje sai do pânico, sai do medo, da insegurança, sai do eu não sei, eu sou fraco, sou pequeno, sou pobre, larga isso tudo e coloca um ponto final que eu vou virar uma nova página para você. Olha para mim aqui, uma nova página, está limpinha, para você escrever uma nova história, que seja uma história boa, uma história firme, uma história com consistência, com testemunho para o Senhor, e que você possa ser um grande ajudador, levantar outros pelo seu caminho, através do seu testemunho e pelo feito de Deus. Você vai dizer, eu não fugi, eu não furei buraco e fiquei me escondendo dentro de caverna, eu parti para cima do inimigo, ele era pequeno, eu fui, quando ele cresceu, Deus veio comigo e eu venci aquele inimigo. Você crê nisso? Amém? Diga, viva o Senhor. Irmãos, a história de cada um é de cada um. Quantas pessoas falam assim, nossa, uma coisinha dessa aí você está chorando? Porque para ele aquilo é um anãozinho, é um bichinho, mas para você pode ser um gigante, meu irmão, está destruindo tudo, arrasando tudo, como os midianitas, amalequitas, filhos do Oriente, as 3 figuras que personificam na vida de qualquer pessoa quando o inimigo cerca ele. Porque eu nunca vi uma pessoa perder numa área só. Já viu? Uma pessoa perdeu, pastor, perdeu uma coisa, aquela coisa vai levar a outra. Não é verdade? Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Geralmente, quando a pessoa perde, ela perde em 3 áreas. Pastor, a finança caiu. Pastor, não sei o que fazer. Daqui a pouco você perde os amigos, às vezes perde família, às vezes perde o ânimo. Sempre uma perca chama outra perca. Lembre disso, é os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, mas tem os Gideão também. Se você hoje, neste momento difícil que nós estamos vivendo, vamos chamá-lo de crise, eu não sei se seria isso, mas é o momento de onde vai surgir grandes coisas na sua vida. É o momento que você tem mais tempo de ficar em casa, que você tem mais tempo de rever alguns conceitos em todas as áreas que cercam vocês. É um momento que você já só está esperando o toque da trombeta, quer dizer, alguém falar, atacar, para você sair e mostrar essa força que você tem, porque você tem, você sabe que você tem. É só fazer diferente um pouco, você tem, e ainda mais, você tem a mão do Eterno sobre você. Estamos na semana da Páscoa, porque eu não vou comparar uma coisa com a outra não, mas as informações chegam, né? Esta semana vai ser pior, essa semana tem curva, tem achatamento, tem ponta. Irmãos, é tanta coisa que eles arrumam em cima de nós, que às vezes não sabemos nada do que está acontecendo na realidade. Que eu não só disse para vocês, eu não concordo com a maioria das coisas, mas respeito, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Mas por que tem que ser logo na semana da Páscoa, que vai ser a pior semana para o ser humano? Que isso, meu irmão? Nós estamos na Páscoa. Faça desse limão uma limonada.
tá bom? Não vai ser a pior semana, não. Vai ser a melhor semana que vai antecipar o seu recomeço, ou sua continuação, ou uma mudança que você vai fazer. Algo diferente vai chamar você, como Deus falou: anjo, desce lá e fala com ele, que a família dele é pequena, mas eu confio nele. E você vai ver como você será um grande, um gigante, um vencedor, a hora que passar esses dias. Mas não olha como curva, como a pior, nada disso. Deixa isso aí para eles lá fora. Isso não é para nós não, irmão. Nós somos cristãos. Cristão morre, pastor? Morre. Cristão pode também infectar com qualquer uma outra epidemia? Também. Isso não tem, o cristão não tem diferença. A diferença dele é que Deus está com ele. E se Deus está com você, com toda certeza você já tem tudo o que você precisa para dar um passo a mais no que você faz, porque Deus está com você. Agora, quando na sexta-feira, chamada Paixão, que nós vamos ter essa semana, lembra daquele jornal grande escrito de vermelho que saiu na sexta-feira da morte de Cristo? Morreu aquele que dizia ser o Messias. Todo mundo pegou aquele jornal, botou debaixo do braço e saiu. Acabou. Mas só que no domingo ele ressuscita. E aqueles que publicaram a morte com alegria, agora têm que publicar a ressurreição. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Então o nosso Deus não está morto, o nosso Deus é vivo. Faça desta semana a melhor semana para você. Pegue agora que vai ter feriado, que vai ter isso, não vai viajar, não precisa, faz algo diferente da tua casa, comunica, fala com mais um, não é preciso chamar, aglomerar para nós ficarmos dentro da obediência, mas você é capaz de se comunicar com o mundo todo em fração de segundo. Você sabe isso até melhor do que eu. Vença, meu irmão, a hora que abrir a porta e falar, pode sair da caverna, você vai olhar e falar, graças a Deus, 1 ano o inimigo não veio, 2 anos o inimigo não veio, e não vem mais. E não vem mais. Isto aconteceu naquela época com Gideão, e dali para frente ele só cresceu, e o povo cresceu, e edificou, e enriqueceu, porque a Bíblia diz, por causa dos roubos, o povo de Israel empobreceu. É as poucas vezes que você vê, acho que 1 ou 2, 3 na Bíblia, dizendo que o povo de Israel se empobreceu, 3. Porque não lutaram, se esconderam dentro de caverna. Mas todas as vezes que eles saem, partem para a luta, eles enriquecem com muito pouco tempo. Viva o Senhor? Para ou continua? Você falou para, né? Não, continua? Então vou só te lembrar da última coisa para encerrar. Da última coisa. Esses exemplos são milenares, porque já tem 2, 3, 4 mil anos, mas são exemplos fortíssimos. A Bíblia fala de um homem que foi trabalhar para o seu tio, e trabalhar para parente é coisa boa, não é, irmão? A gente trabalha, às vezes não vê dinheiro, né? Não é bom? Aí fala, então deixa esse mês que vem eu te pago, e acaba não pagando nada, né? A maioria é esse. E vive o Senhor e fica bom assim mesmo, não é verdade? Trabalhar assim? Mas tá bom. Jacó foi trabalhar para um tio chamado Labão, e toda vez que ia pagar, pôr o dinheiro na mão de Jacó, ele falava, eu acho que você está ganhando muito. Vamos diminuir isso. E foi diminuindo, não pagava, foi diminuindo, não pagava, e trocou a forma de salário dele 10 vezes. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você ficar 10 vezes, trocar sua forma de salário, sempre diminuindo, e na última, ele falou que Deus gostaria para a vida de Jacó. Jacó, eu não vou fazer salário para você não, vou fazer uma coisa. Você coloca 2 animais lisos, se nascer um listrado, o listrado é seu. Se nascer liso, é meu. Pronto. Sabe quem define o quanto nós precisamos no mês? É você mesmo. Não é você é fichado ou trabalha no Estado, você tem um patamar. Mesmo assim, você pode fazer alguma coisa extra, com toda certeza. Mas quem define quanto você quer é você mesmo, meu irmão. Se você trabalhando o salário não dá, pede conta. Ah, pastor, mas só sei fazer isso. O dia que você pedir conta, você aprende a fazer outro tipo de coisa.
Mas pedir conta numa crise, pastor, não estou falando para você ficar à toa, estou falando para você mudar de direção se aquele salário que você tem não dá para fazer o que você gostaria de fazer. Que adianta você ficar batendo a vida toda numa madeira e falar, mas um dia eu faço isso, um dia eu faço. Um dia não tem poder, um pedaço de papel não tem poder para fazer você fazer. Claro que não. Mas se você falar, olha, realmente minha profissão não dá, então eu vou pular e vou procurar uma outra forma, Deus abre porta para você. Sempre foi assim, sempre foi, sempre será. Jacó tem aqui os animais lisos, separa os listrados todo fora. Dos lisos, se nascer listrado, é seu, tá bom, Jacó? O tio falando. E o tio falou, agora eu fico rico, agora eu não pago nada para ele. E Jacó falou, Senhor, o Senhor falou, pega varas com casca grossa, varas de álamo, faz umas listras nelas assim, põe lá de frente onde eles comem, onde eles bebem, que eles vão ver aquela listra, quando eles forem cruzar, vai nascer as crias listradas. A primeira cria, os grandão bonito listrado, separa 2 lisinhos magrinhos e põe lá para o tio. E a coisa inverteu. Irmão, se você quer inverter a situação, se você tem vontade de inverter e falar, Deus, eu vou inverter a situação, não quero tirar de ninguém, mas eu vou inverter a minha situação. Porque em Coríntios, capítulo 5, o Senhor dá o sol para o bom e dá o sol para aquele que é mau também. E quer dizer, o sol nasce para todas as pessoas, mas você que escolhe a sombra. Você entendeu? Então você vai falar, Deus, eu preciso disso depois da crise, eu quero fazer isso. Deus vai falar, então, faça na minha sabedoria. E passou poucos anos. O tio chegou para Jacó e falou, sobrinho, vai embora. Você não pode ficar mais na minha terra porque você é mais rico do que eu. Então, se você é mais rico do que eu, como que eu vou pagar para você e você vai trabalhar comigo? Vai embora, leva seus gados, seus escravos, seus servos, leva toda a sua riqueza e vai embora. Não dá para ficar 2 aqui na mesma terra. Você viu como Deus virou? Só queria fazer essa lembrança para você. Pastor, não dá, o que eu faço não dá. Então, aproveita esse momento da crise, esse momento do vírus, esse momento da quarentena. Aproveita isso para dar uma guinada de uma vez, já que não estava dando mesmo e agora piorou mesmo, muda de rumo, faz outra coisa, faz alguma coisa que te dê prazer, alguma coisa que multiplica o seu ganho, ainda que outros falam, você vai parar o que você faz para fazer isso aqui, que parece ser mais insignificante. Sabe o que eu falo? O negócio está no fim do mês, meu irmão, se o dinheiro limpo, está no seu bolso, é o que você faça, Deus está te abençoando, mas que seja limpo. Pega seu dízimo, entrega para o Senhor, para você manter o contato. Hoje quase não temos mais, né? Os telefones de fios e coisa assim, não tem. Mas se você corta o fio, não tem como você falar. Então, Deus te deu, tira o dízimo, devolve para a obra dele crescer, fala, Senhor, já devolvi o dízimo, estou dando uma oferta também aqui para ajudar a obra do Senhor. Senhor, esse mês me prospera, faça que o meu trabalho seja mais um pouco. Sabe o que Deus vai falar? Sim, meu filho, por que não? Você é um ajudador na minha casa, vou te ajudar também. Mas quando nós queremos só para nós estamos mandando uma mensagem para Deus que você não precisa dele. Por quê? Porque você está juntando tesouro aqui na terra. Então você não precisa de Deus. Está falando, Deus, não preciso do Senhor não, por isso não te devolvo nada, a parte que já é do Senhor. Irmãos, quando nós entendemos que o nosso salário, ele só é 90% e 10% é de Deus, a coisa muda toda na nossa vida. Porque em 1 Coríntios o Senhor fala assim, aquele que dá a semente ao que semeia, também multiplicará a vossa sementeira para que você enriqueça em tudo, quer dizer, em tudo que você colocar as mãos, como está no Salmo 1. Aquele que dá a semente ao que semeia, quem é que dá o salário? O Senhor. Aquele que dá a semente ao que semeia, também multiplicará a vossa sementeira, quer dizer, multiplicar dentro do que você faz, para que você se enriqueça em tudo que você fizer. Mas se eu recebo e falo, não dou nada para Deus não, Deus me deu, confiou eu ficar com os 10% na mão e eu não devolvo para Deus. Eu falo, não, isso aqui é meu bel prazer e ponto, acabou. Mas na hora que o negócio aperta, eu vou em Deus, não é verdade? Deus, faz alguma coisa, Senhor. Eu estou tossindo, né? Igual os irmãos, muitos aí buscando Deus. Irmão, tá certo, tem que buscar mesmo.
mas seja fiel com o Senhor naquilo. Isso aqui vai passar, breve não estaremos mais aqui, o arrebatamento da igreja virá nos buscar, com toda certeza, nós pregamos isso, é quase que não precisaríamos nem de prosperidade, porque estamos esperando é o arrebatamento, mas enquanto estamos aqui, temos que mostrar para os ímpios que Deus é Deus também nessa área na nossa vida. Você sabia disso? Isso. Então, que Deus te abençoe. Eu acho que essa mensagem de hoje, ela vem ao encontro dos mais velhos e vem ao encontro dos mais novos, você querendo dar um passo hoje. Não é verdade? Quantas pessoas não sabem o que vai fazer? Eu mesmo conheço uma pessoa que já vai para a 4ª faculdade. Quer dizer, quantos mil não gastou nessas 3, e agora ele na 4ª faculdade e veio consultar com o pastor Raul. Pastor, eu não estou me sentindo bem na faculdade que eu estou fazendo. Quer dizer, vai para a 5ª? Você compreendeu? Não é o que você faz, é como você faz. No dia que nós entendemos isso, que não é o que eu faço, é como eu faço, acabou a maioria dos meus problemas que envolve esse tipo de coisa, de sentir prazer no que faz, do que eu faço, cobrir as minhas rendas, o que eu preciso. Acabou, meu irmão. Não é o que você faz, é como que você faz.